médium, do caráter, do sentimento e da conduta moral. O homem só se resguarda dos fluidos perniciosos dos maus espíritos, quando se integra no critério moral superior. No entanto, a criatura não está completamente indefesa a certas influências do mundo oculto, pois o perispírito, através de milênios de adaptações e atividade no seio das energias dos mundos planetários, também desenvolveu a sua capacidade de defesas contra as investidas maléficas. Assim como acontece com o organismo físico, ele consegue regenerar as zonas ofendidas e corrigir as lesões da hostilidade do mundo inferior. Evidentemente, sendo a matriz fisiológica ou etérica da organização humana, é óbvio que também supera as investidas malfeitoras por parte dos espíritos das sombras. O perispírito dispõe de recursos maravilhosos para sua sobrevivência e proteção no seio das energias inferiores, tal qual o corpo físico mobiliza recursos para defender-se de quaisquer reações nocivas ao seu equilíbrio vital. Pergunta: poderíeis fornecer-nos algum esclarecimento comparativo? Ramatiz: a simples picada de um inseto no corpo físico faz o mesmo carrear água em torno da zona ofendida ou afetada, para enfraquecer o veneno ali injetado. Igualmente, o perispírito enfraquece ou desintegra os fluidos malfazejos que lhe penetram pela aura desguarnecida ante a invigilância espiritual do seu dono. Sem dúvida, essa defesa também será de tal êxito, quanto seja a contribuição espiritual do próprio ser. Os fótons perispirituais projetados pela luz que é intrínseca do próprio homem, têm ação profilática e desintegram os maus fluidos. Em consequência, os médiuns também são protegidos naturalmente pela sua segurança perispiritual, embora essa resistência varie conforme a sua estrutura moral. Assim como os fluidos perniciosos agem de modo coercivo adensando a aura perispiritual das criaturas e favorecendo a nutrição de miasmas ou bacilos do astral inferior, os fluidos luminosos ministrados pelos espíritos angélicos são recursos profiláticos que ajudam a dissolver a carga dos fluidos infectos. É evidente que não depende de o homem ser médium ou espírita para expor-se aos perigos dos espíritos inferiores, pois os encarnados também são espíritos e podem causar prejuízos tão nefastos como os próprios desencarnados. As sugestões, os convites e os conluios para o vício, o pecado e atos condenáveis ainda são mais perigosos quando feitos pelos vivos do que pelos mortos. Ademais, o exercício perigoso da mediunidade passiva não se efetiva tão somente em torno das mesas espíritas ou dos terreiros de Umbanda. Isso acontece a qualquer momento e conforme as invocações boas ou más, que os vivos fazem aos mortos em seus projetos de vingança, disposições maledicentes, desejos lúbricos, ressentimentos, excesso de orgulho e de amor próprio. Pergunta: mas há alguma razão na crítica dos teosofistas, quando afirmam que o médium espírita é prejudicado pela sua passividade perigosa às entidades sofredoras ou malévolas? Ramatiz: sem dúvida, seria ideal que o homem pudesse alcançar os grandes desideratos da mediunidade somente através da intuição ou da inspiração dos espíritos superiores. Seria um desenvolvimento consciente e sadio, sem espasmos e sofrimentos próprios da presença de espíritos inferiores e conturbados. Para os teosofistas, os médiuns que se desenvolvem junto à mesa espírita ou nos terreiros de Umbanda, não passam de bengalas vivas submissas à vontade boa ou má dos desencarnados. Indubitavelmente, há certo exagero nessa conceituação, pois as criaturas de má qualidade espiritual, embora não sejam médiuns espíritas ou cavalos de Umbanda, também não passam de bengalas vivas dos espíritos malfeitores, ainda que invoquem as suas credenciais de teosofistas. Não é a doutrina, crença ou religião, a simpatia ou participação de confrarias iniciáticas que imunizam o homem dos maus espíritos, porém, essa defesa depende exclusivamente de sua conduta moral. É verdade que as confrarias iniciáticas do passado proibiam o desenvolvimento da faculdade mediúnica passiva,
Assim como o sujeito se deixa hipnotizar à vontade estranha de outrem. Os seus adeptos não deviam submeter-se ao comando do mundo oculto e à interferência mental de qualquer outro ser, fora da influência dos seus mestres e guias consagrados. Antigamente profligava-se que o desenvolvimento das forças ocultas latentes em todos os homens só devia ser tentado depois do aprimoramento moral e discernimento mental do discípulo sobre as coisas do mundo. Nos templos ocultistas ensinava-se que o metabolismo psicofísico do homem dependia fundamentalmente do seu nível espiritual. O perispírito, o controle dos chakras ou centros de forças etéreas eram objetos de estudos meticulosos. Exigia-se a disciplina sexual, pois o fluido que circula pela coluna vertebral em coesão com o fogo serpentino dos eflúvios telúricos da Terra, fertiliza a mente, quando é endereçado para fins superiores e dispensado do mecanismo sexual. O discípulo era vegetariano e frugal em sua alimentação, dominava todos os vícios e superava os desejos inferiores. Mesmo assediado pela dor era avesso a entorpecentes, mas habituado à oração e às invocações sublimes. Isso ajudava a imunizar-se contra a investida de entidades inferiores, carnívoras, viciadas, luxuriosas e alcoólatras, que desistiam de agir sobre quem não lhes daria o mesmo prazer ou gozo sensual na prática desregrada. É certo que a maioria dos médiuns espíritas ingere álcool, fuma, empanturra-se nas mesas carnívoras, discute, irrita-se e acende desejos lúbricos ante o primeiro corpo feminino ondulante. Isso os torna mais vulneráveis às penetrações do astral inferior e justifica, em parte, a crítica dos teosofistas. Mas não é o desenvolvimento mediúnico ou gênero kardecista ou umbandista, o que realmente pode trazer perigo ao homem. Indubitavelmente, se Jesus ou Francisco de Assis tentassem o desenvolvimento mediúnico só poderiam transmitir comunicações angélicas. Malgrado o julgamento exagerado dos teosofistas contra a prática mediúnica, alguns deles têm encontrado em suas famílias dolorosos problemas de obsessões e vinganças do mundo invisível, independentemente de qualquer intercâmbio propositado com o mundo oculto. E muitos deles só puderam solucionar tais problemas aflitivos através de trabalhos espíritas de tratamentos desobsessivos, falhando as invocações aos mestres e os recursos intelectuais da loja teosófica. Não nos esqueçamos de que Jesus permaneceu 33 anos na crosta terráquea, em contato permanente com o mundo oculto, e, no entanto, jamais algo contaminou-lhe a alma sublime. Pergunta: evidentemente, a mediunidade sensibiliza o médium e por isso acha-se mais desprotegido do que o teosofista, que resiste desde o início à influência oculta dos desencarnados. Não é assim. Ramatiz, aliás, quanto aos médiuns que despreocupam-se da higiene física, moral ou espiritual, o próprio Allan Kardec, em suas obras, advertiu que o êxito do intercâmbio mediúnico reside principalmente nas condições espirituais dos médiuns, resultando êxitos ou prejuízos de acordo com a intenção e a sua pose moral. Mas insistimos em dizer-vos que ninguém se livra de comunicações mediúnicas, conscientes ou inconscientes, boas ou más, quer seja espírita, teosofista, yogi ou católico, apenas por rejeitá-las. Os espíritos desencarnados rodeiam os homens, já disse Paulo em suas epístolas, e acionam as criaturas de conformidade com a sua receptividade moral. Que adianta o teosofista condenar o médium espírita, quando ele também é antena viva capaz de recepcionar os desencarnados, variando a qualidade dos comunicantes conforme o seu modo de agir e pensar? Pergunta: então, não seria melhor o homem abandonar as práticas mediúnicas preceituadas pelo Espiritismo, em face da sua precariedade espiritual no intercâmbio com o invisível? Ramatiz, embora louvando as considerações prudentes dos teosofistas e outras escolas espiritualistas sobre os perigos da mediunidade, convém distinguirmos a época em que viveis, comparada ao tempo das confrarias ocultas e da rigorosa exigência nas práticas espirituais.
O próprio Jesus preconizou a vinda do Consolador a derramar-se pela carne de todos os homens e facultando a profecia e o dom de curar as crianças, aos moços e velhos, focalizando assim o advento da mediunidade generalizada. O Mestre previu que no decorrer do século XX a humanidade estaria cada vez mais neurótica, aflita e desesperada, ante a imersão do instinto animal inferior tentando romper o temor religioso e as convenções sociais do mundo. Por isso, João Evangelista profetizara que no fim dos tempos a besta do Apocalipse tentaria o seu domínio sobre os homens pela prática das sensações inferiores, sedução do luxo e da fortuna. Em verdade, cresce a perturbação no seio da humanidade terrícola, pois foram abertas as comportas do astral inferior e descem para a carne a multiplicidade de espíritos trevosos, que viviam estagnados no caldo de cultura dos pântanos infernais. Assim, aumenta a fauna dos desregrados, rebeldes, viciados, tiranos, perversos e inescrupulosos, revelando taras estranhas e cometendo crimes aviltantes. E Satanás seria solto depois de 1000 anos e teria pouco tempo para agir, pois Satanás, na verdade, é o símbolo da escória espiritual atuando sobre a face do orbe. Nota. E ele tomou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e meteu-o no abismo, e fechou e pôs selo sobre ele, para que não engane mais gentes, até que sejam cumpridos 1000 anos. E depois disso convém que Satanás seja desatado por um pouco de tempo. Apocalipse 22, 3. Fim da nota. O homem não consegue fugir do contato com o mundo invisível, nem livrar-se facilmente da horda de almas sedentas de prazer, de vingança e de paixão, que se debruçam avidamente sobre a humanidade. Ademais, não é o homem que busca a sensibilização mediúnica, porém, esta é que surge em sua vida, malgrado qualquer descrença ou rebeldia aos postulados espiritistas ou umbandistas. Nem a teosofia, embora sua versão à mediunidade ostensiva, poderá resguardar seus adeptos da probabilidade de serem bengalas vivas dos desencanados. Os espíritos obsessores e malfeitores vivem aderidos ao pó do mundo e perambulam pela crosta terráquea alimentando-se com os eflúvios pecaminosos, frutos das paixões e dos vícios detestáveis da humanidade. Eles só entendem a natureza do mundo terráqueo, onde já viveram conturbados e simpatizam-se à linguagem dos homens feceninos e inescrupulosos. São almas prenhes de ressentimentos e revoltadas contra qualquer empreendimento conciliador que lhes exija modificações íntimas. Mas, renteando com os homens, elas terminam envolvidas pelos pensamentos e sentimentos dos bons trabalhadores do Cristo, até submeterem-se aos serviços mediúnicos, onde os médiuns serão os intérpretes de suas aflições e problemas atrozes. Jamais o Criador perderá uma só ovelha, e, por isso, os próprios satanases também serão salvos no momento oportuno. Pergunta: porventura, os teosofistas não têm razão, quando alegam que o homem pode lograr a sua redenção espiritual, dispensando a prática mediúnica? Ramatiz: desde que os homens cumprissem integralmente os ensinamentos ministrados em todas as latitudes geográficas, por instrutores espirituais como Hermes, Orfeu, Moisés, Krishna, Zoroastro, Fui, Confúcio, Buda ou Jesus, é óbvio que eles poderiam dispensar o complexo processo da mediunidade desenvolvida com espíritos sofredores e rebeldes, que às vezes os conturbam. Então, a humanidade desenvolveria sua mediunidade somente no plano da intuição pura, tal qual acontecia a Jesus, que podia conversar com os anjos, embora o seu espírito estivesse enclausurado na carne. Pergunta: os teosofistas ainda discordam de que seja preciso doutrinar os espíritos sofredores e perturbados através de médiuns, pois isso é tarefa comum no além e dispensa a interferência dos encarnados. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida. Antes da modificação espírita já existiam espíritos sofredores que eram doutrinados no espaço e dispensavam os trabalhos mediúnicos da Terra.
Mas em face da época profética de fim dos tempos e seleção espiritual, além da carga magnética inferior que satura todo o orbe, os mestres siderais autorizaram a eclosão da mediunidade entre os homens, a fim de cooperarem espiritualmente na redenção dos seus irmãos infelizes e desencarnados. Em consequência, o Espiritismo é o movimento espiritualista mais eficiente e sensato para disciplinar os médiuns e orientá-los às relações perigosas entre vivos e mortos, dando-lhes a garantia e segurança contra as investidas malfeitoras do mundo oculto. Por isso, é doutrina sem mistérios, tabus ou compromissos religiosos. O espírita não precisa abandonar suas obrigações cotidianas, nem submeter-se aos retiros purificadores ou isolar-se em conventos, monastérios e confrarias exóticas para merecer o apoio dos mestres. Pergunta: dizem os teosofistas que a libertação espiritual só é possível através da autotransformação, ou autodiscernimento, e não pela prática mediúnica. Isso não justifica a existência das confrarias iniciáticas do passado, resguardando os valores do espírito somente aos eleitos. Ramatiz, inegavelmente, é o aprimoramento íntimo espiritual, a abdicação consciente das ilusões da vida carnal, ou o treino mental de libertação dos instintos inferiores, o que realmente gradua o espírito para sua sese angélica. O Espiritismo, embora seja a doutrina vulgarizando os segredos iniciáticos à luz do dia, é a clareira que se abre na escuridão do ceticismo humano para mostrar a todos os homens a estrada larga da vida imortal. As velhas escolas espiritualistas só puderam iniciar os homens que já revelavam qualidades ou tendências para o conhecimento superior. Admitiam exclusivamente os discípulos de capacidade psíquica e adestramento mental que já pudessem corresponder aos testes severos e às arguições complexas exigidas pelos mestres dessas confrarias. Os candidatos eram selecionados através de provas que lhes identificavam as qualidades superiores, mas os céticos, os curiosos e os menos aquinhoados em espiritualidade, isto é, os que mais precisavam de esclarecimentos espirituais, esses ficavam à margem, reprovados pela sua insuficiência. Enfim, eram admitidos os mais esclarecidos e desaprovados os mais necessitados. Por isso, o Alto então optou pela prática mediúnica, embora reconhecesse tratar-se de um evento ainda imaturo para os homens escravos das paixões inferiores, agrilhoados aos postulados separatistas de pátria, raça e religiões, que servem de combustível às guerras fratricidas. A mediunidade, portanto, é recurso de emergência, espécie de óleo canforado para erguer a vitalidade espiritual do terrícola e mantê-lo desperto para a severa arguição do juízo final. Não importa se os ensinamentos e segredos das confrarias iniciáticas foram vulgarizados pelo espiritismo e traído o sigilo dos templos, mas a verdade é que o Alto assim proporciona os recursos de salvação a todos os homens. Então, salve-se quem quiser, mas o Senhor tudo fez para não se perder uma só ovelha. O Espiritismo e o Budismo. Pergunta: há quem considere Buda superior a Jesus? Que dizeis? Ramatiz: Jesus é o sintetizador de todos os credos, doutrinas e religiões do mundo porque é o governador espiritual da terra. Jamais deveis preocupar-vos quanto à sua superioridade sobre determinado instrutor religioso que o tenha precedido. Os antecessores de Jesus aplainaram-lhe o caminho para o melhor entendimento iniciático de sua paixão e crucificação. No entanto, cada um desses instrutores trouxe mensagem adequada a certo tipo de raça ou povo, ensinando-lhes a imortalidade da alma e os deveres do espírito encarnado em afinidade com os postulados evangélicos de Jesus. Confúcio aplainou o caminho na China, Krishna na Índia, Zoroastro na Pérsia, Hermes no Egito, Orfeu na Grécia e Buda na Ásia. Todos eles pregaram conceitos semelhantes aos que Jesus depois iria proclamar na Judeia, embora sob as características peculiares do seu povo. Eles foram a preliminar do Cristo Jesus,
Os niveladores do terreno agreste era usado para a compreensão futura do cristianismo. Buda também transmitiu aos asiáticos mensagem renovadora em perfeita eletividade com a mensagem de Jesus, embora recendendo ao perfume peculiar da filosofia oriental. Pergunta: como se iniciou a missão de Buda? Ramatiz: o príncipe Siddhartha Sakyamuni Gautama, mais tarde conhecido por Buda, o Senhor da Mente, o Esclarecido, nasceu na Índia, nas fimbres do Himalaia e cresceu entre os prazeres da corte real de Kapilavastu. Era um jovem belo, disputado pelas jovens, mas se mostrava inquieto mesmo entre a incalculável riqueza, glória e o conforto principesco. Certa vez, saindo do palácio às ocultas, encontrou em seu caminho mendigos, aleijados e enfermos, o que nunca lhe acontecia quando em viagem oficial, pois os infelizes estropiados e párias, sob pena de morte, eram proibidos de se mostrar na rua, para não constrangerem a visão do glorioso príncipe Sakyamuni. Profundamente impressionado pela desdita humana que ele não conhecia, sentiu-se infeliz vendo seus compatriotas desditosos. Certa noite em que se realizava esplêndida festa em seu palácio, ele desapareceu disposto a compartilhar da dor dos seus semelhantes e aliviar-lhes o fardo do sofrimento. Era uma alma elevada e realmente missionária, e por isso feriram-lhe o coração as aflições dos infelizes do mundo. O seu amor à natureza era inconcebível, pois devotava carinho à mais singela flor. Muito sensível às inspirações do mundo espiritual, gostava de pensar em silencioso recolhimento, junto à natureza, meditando longas horas sobre o motivo da existência e do sofrimento humano. Em breve tempo percebeu quanto o homem ainda se escraviza às superstições, aos sacrifícios inúteis e repugnantes, aos fanatismos separatistas e odientos. Pressentindo na própria alma a natureza ardente e gloriosa do seu Criador, tentou transferir para os seus discípulos a ideia e o sentimento que lhe dominavam o ser com respeito à divindade. Mas, em breve, verificou a impossibilidade de os homens compreenderem a existência de Deus, ou mesmo alguma ideia aproximada do absoluto. Buda confirmou a reencarnação admitida na Índia desde os Vedas, e esclareceu os seus seguidores quanto à lei do karma, explicando que o espírito do homem deve libertar-se conscientemente do cárcere corporal para então alcançar o nirvana ou a região da eterna bem-aventurança. Ensinou que toda miséria e sofrimento humano é fruto das ambições desmedidas e egoístas, fruto do desejo incansável de posse e prazer sensual. O budista não devia roubar, mesmo para matar a fome, não mentir, nem se embriagar, evitar os pecados do ódio, da ambição, da preguiça, da arrogância, da avareza e da impudicícia. Ensinava a paciência, a humildade, e a ternura para vencer os duros de coração. Enfim, o budismo, hoje, ainda se consagra pelas máximas ou 8 conceitos seguintes: ação reta, existência reta, linguagem reta, visão reta, vontade reta, aplicação reta, pensamento reto e meditação reta, equivalentes à boa regra de vida, bons sentimentos, boas ideias, boas palavras, boa conduta, bons esforços e boa meditação. Pergunta: qual é a diferença mais generalizada entre o espiritismo e o budismo? Ramatiz: sem dúvida, é a grande diferença de compreensão e temperamento que existe entre o Oriente e o Ocidente. Enquanto os orientais, principalmente os hindus, são meditativos e buscam aprender a realidade mortal no silêncio da alma, os ocidentais são dinâmicos e procuram o conhecimento através das formas ou da manifestação fenomênica do mundo. Nota: o ocidental considera o universo pelo lado de fora, por suas manifestações externas, concretas, palpáveis, visíveis. O oriental nasce com a intuição interiormente, considerando o aspecto externo efeito de uma causa invisível, mas não a realidade. Por isto, não há no Oriente ateus nem materialistas, a sua consciência habitual vive em outra dimensão,
pois a realidade invisível é para ele objeto de intuição espiritual e lhe dá plena certeza. Para o oriental o visível é derivado do invisível, para o ocidental, o invisível é efeito do visível. Para o oriental, os ocidentais são caçadores de sombras, o Maya, a ilusão. O oriental vive muito alheio às coisas da vida terrestre, o ocidental vive engolfado nas coisas terrenas, realiza mais coisas em redor de si do que o seu próprio eu interno. Trecho extraído da obra, Espírito da Filosofia Oriental, de Huberto Rudin. Fim da nota. A vida inquieta e tumultuosa do Ocidente só proporciona ao ser o entendimento das coisas espirituais através da própria vivência cotidiana, desatinada, enquanto os orientais podem devotar-se mais intensamente à meditação na tranquilidade da natureza e no fervor das coisas íntimas do espírito. A figura tradicional do mestre sereno a palmilhar os caminhos poéticos e as veredas calmas da Índia não se ajusta ao turbilhão fatigante do Ocidente. A vida ocidental é ruidosa, prenhe de buzinas, gritos, pregões, apitos e barulhos ensurdecedores. As criaturas atravessam as ruas, apressadas, aos saltos diante dos veículos, aos empurrões no ônibus e nervosas pela perda de tempo nas extensas filas. As exigências incessantes do mundo exterior, arrasando os sentidos humanos, impossibilitam o homem de sua concentração interior e a mobilização de suas forças espirituais. À sua frente reclamam interfere o esmoler, o fiscal de trânsito, o bilheteiro, o cobrador, o vendedor de bugigangas, o propagandista, a reação do transeunte impaciente, o som estridente dos alto-falantes e o barulho atordoante dos caminhões. O mestre oriental é consagrado pelas suas vestes níveas e longas, o turbante imaculado e olhar sereno, impassível diante dos acontecimentos mais tormentosos e avançados do mundo material. Seus gestos são comedidos e suas palavras de alta sabedoria. No entanto, o mestre ocidental atravessa as ruas apressado, perdido entre as multidões afamadas e cumprindo as tarefas mais prosaicas. Ninguém o conhece como chefe de seita sigilosa ou instrutor de confraria iniciática, porém, ele surge no momento apropriado, como cidadão comum, mas capacitado para aconselhar soluções no plano da espiritualidade, reajustar temperamentos atormentados e orientar com sabedoria o seu próximo. É também sujeito aos horários rígidos, obrigado ao transporte comum, responsável pela família ou parentela, sujeito às obrigações do fisco do mundo. Então retorna ao lar, exausto, inquieto e mesmo nervoso, conclamado a resolver e atender os problemas domésticos em comum e amenizar os conflitos da família humana. Quando se desobriga de todas as providências e responsabilidades de fora ou de dentro do lar, domina o cansaço e sobra-lhe pouco tempo para a meditação peculiar aos orientais. Consome alguns minutos ou mesmo algumas horas na pesquisa sobre os princípios do mundo espiritual e da melhor conduta humana de seus irmãos. Há em si, espontaneamente, o desejo ardente de servir o próximo, auxiliá-lo em suas dores e solucionar seus problemas porque vibra em sua alma a mesma ansiedade do instrutor, variando, apenas, quanto ao ambiente onde Deus o colocou para o serviço benfeitor. Pergunta: quereis dizer que o homem do Ocidente está mais desamparado de ensinamentos tão proveitosos, quanto aos benefícios que recebem os orientais? Ramatiz: apenas expomos que a turbulência da vida ocidental exige doutrina ou religião perfeitamente em sintonia com essa atividade desordenada. O povo ocidental precisa de ensinamentos sintéticos e popularizados, que lhe sirvam a toda hora e lhe concedam a oportunidade de graduar-se progressivamente entre a poeira do mundo, mas sem abandonar suas obrigações onerosas no seio da sociedade, do trabalho, do estudo, do esporte e até da diversão. Em consequência, é o Espiritismo, realmente, a doutrina no século XX mais indicada para atender às necessidades do homem, ensinando-lhe a imortalidade do espírito, os preceitos da reencarnação e lei do karma, isso de modo direto e fácil, sem exigir qualquer abstenção. Ademais,
Tanto o budismo como o espiritismo tentam libertar o homem de suas algemas carnais. Porém, cada uma dessas doutrinas opera de conformidade com as atividades, temperamentos e psicologia do cidadão oriental e do ocidental. Buda servia-se de comparações para ensinar sua doutrina, lembrando bastante a natureza poética de Jesus e suas parábolas. O espiritismo, no entanto, profundamente eletivamente ocidental, manifesta os seus ensinamentos diretamente sem a poesia ou o simbolismo que requerem demoradas meditações. É doutrina de esclarecimento imperativo e próprio para a época atual, em que não sobeja tempo para as longas contemplatividades próprias da escolástica oriental. O espírita se ajusta corretamente ao homem apressado, ativo e onerado no turbilhão incessante da vida moderna, mas pronto a servir ao próximo e meditar também sobre a vida espiritual. Pergunta: gostaríamos de mais alguns exemplos comparativos entre os ensinamentos do budismo e o método direto do espiritismo, em nossa época? Ramatiz: Buda e a doutrina espírita, na essência, dizem as mesmas coisas, porém, de modo diferente. O primeiro dirige-se à mente oriental, poética e mística, a partir de 600 anos antes de Cristo, quando iniciou sua missão libertadora. O espiritismo dirige-se, particularmente, ao cidadão ocidental do século XX, cheio de dúvidas ou interpretações equívocas. O budista ainda pode alegar falta de treino meditativo para interpretar, a rigor, certas máximas budistas, mas o espírita assimila o ensinamento que é acessível tanto à criança como ao velho, ao analfabeto como ao sábio. Na época da vivência de Buda e no tempo de Jesus, o conhecimento do mundo oculto não podia ser transmitido ao povo de modo exabrupto, pois só alimentaria a superstição, o temor e o fanatismo. Daí, a peculiaridade das máximas budistas e das parábolas de Jesus, que velavam a massa como certa parte do ensinamento transcendental. Por isso, ainda hoje os exegetas bíblicos discutem o sentido da parábola em que Jesus fez secar a figueira, porque ele traria a guerra e não a paz, ou pretendem que tenha chamado o templo de Jerusalém, um matadouro de aves e animais, de casa de Deus. Obviamente, o espiritismo não pretende superar o budismo, mas em face de grande disparidade de condições evolutivas, realizações científicas e descobertas técnicas, domínio do mundo oculto e demais avanços do homem atual, a doutrina espírita é mais própria para as massas populares, enquanto o budismo requer mentes e costumes mais eletivos à meditação. No ensino budista, comumente, o discípulo deve tirar suas próprias lições, após ouvir o conceito doutrinário, enquanto no esclarecimento espírita o ensino é direto e taxativo. Dizia Buda: quem renuncia aos desejos se torna um Brahmani, isto é, só depois que o discípulo buscava conhecer o que era um Brahmani, então assimilava o ensinamento, por saber que o Brahmani era aquele que não se reencarna mais e que atinge o Nirvana, região equivalente ao céu do catolicismo. No entanto, na exposição do mesmo conceito, o espiritismo é rápido, prático, direto e impressivo, explicando: liberta-te da carne e serás um anjo. Buda diz: quem injuria o homem virtuoso é como quem cospe contra o vento. E a doutrina de Kardec, no seu esclarecimento simples, indica a mesma coisa no seguinte: quem injuria o próximo será injuriado. A poética e simbólica composição doutrinária de Buda diz no outro ensinamento: as coisas brotam do coração e o coração as dispõe. Quem fala ou age com um mau coração, a dor o acompanha como o pé do animal que o arrasta. Quem fala ou age com bom coração, a felicidade o acompanha como a própria sombra. O Espiritismo, maravilha de simplificação para todos os homens, explica sem rodeios poéticos ao traduzir o mesmo conceito acima, expondo: o homem colhe no presente ou no futuro os efeitos felizes ou desventurados das causas boas ou más do passado. Buda, expondo outro ensino de sua doutrina, assim se dirige à mente oriental:
Se tu pedires que a margem oposta do rio venha a ti, ela virá? Não. Tu é que tens de atravessar o rio para ir buscá-la. Seguindo as pegadas de Jesus, e sob o mesmo tema, o Espiritismo é unânime em esclarecer que, sem esforço, o homem nada alcança, e por isso, apenas diz: buscai e achareis. Pergunta: desde que na última encarnação fostes indochinês, qual era a doutrina que professáveis na vida carnal? Ramatiz: era o budismo, porém, devotávamo-nos principalmente à sua forma iniciática, ao espírito da doutrina, despida de quaisquer símbolos, alegorias ou sugestões indiretas, tal como hoje, muitos espiritualistas modernos sabem distinguir no Evangelho de Jesus o espírito que vivifica e a letra que mata. Ademais, além do aspecto contemplativo de certas normas budistas, desenvolvíamos os poderes psíquicos e latentes na alma através de práticas esotéricas. O magnetismo, a psicometria, levitação, voz direta, radiestesia, materialização e psicografia já eram do conhecimento dos sacerdotes budistas dispersos pelas dezenas de templos miniaturas espalhados pela terra indochinesa. O budismo, como o espiritismo, também assenta suas bases na lei do karma e da reencarnação, com a princípio a finalidade de esclarecer os homens e livrá-los da superstição, mentira, lubricidade, avareza, medo, sofrimento, orgulho, ambição e de todos os desejos que escravizam o homem à matéria. O ideal moral pregado por Buda em nada fica devendo ao ideal cristão consumado no Evangelho do Cristo Jesus, embora algumas vezes divirjam em sua forma de expressão. Buda foi um esclarecido, entidade fulgente dominante no plano mental, e hoje mais conhecido por plano búdico. Sua doutrina é fonte de profunda beleza moral. Assim como Jesus impregnou o cristianismo com a simplicidade e a doçura de sua vida santificada, o budismo traz em sua fonte a humildade de um príncipe glorioso e poderoso, que trocou as vestes de seda e as pedras preciosas do corpo pela vestimenta de estamenha, tecido grosseiro de lã, e pelo bordão de peregrino. No entanto, há que distinguir o budismo, doutrina iniciática que se dirige diretamente ao coração do homem sem os ritos e a superstição, e o budismo, religião organizada pela classe sacerdotal asfixiando a verdade pura e simples, conforme o catolicismo sacrificou a sua singeleza sob o peso das liturgias. Pergunta: porventura, os princípios simples do espiritismo também conseguiriam influenciar os budistas religiosos ainda presos aos dogmas seculares? Ramatiz: seria bem mais fácil um budista abandonar a pompa, a liturgia e o temor da classe sacerdotal para devotar-se ao espiritismo com ardor e sinceridade, porque já cultua e conhece tanto a lei do karma como a reencarnação, ao passo que o católico e o protestante são profundamente avessos a tais postulados. Não obstante a diferença e o condicionamento de raças, climas, preconceitos e costumes, em todas as latitudes geográficas é sempre a mesma camada de espíritos apropriada à escola educativa terrena. Em verdade, em todos os povos ou raças, há tipos espirituais de graduações e sentimentos semelhantes. Tanto no Oriente, como no Ocidente, as religiões tiveram o seu início nos temas mais simples e puros, mas à medida que se sucediam os anos e os séculos, elas foram perdendo a sua simplicidade iniciática sufocadas pelas superstições, temores, liturgias, sistemas eclesiásticos e fanatismos sectaristas. Assim como o catolicismo, com a pompa e o poder de sua organização sacerdotal, interfere na política de vários países, o budismo de hoje também sacrificou a pureza e simplicidade dos ensinamentos pregados por Buda à luz das estrelas, entre as veredas sombreadas das matas ou à porta das hospedarias. Deste modo, no seio do budismo também se mostram insatisfeitos milhares de budistas, cujo amadurecimento espiritual os torna mais conscientes da realidade da vida superior. Alguns também são religiosos tradicionalistas, por questão de família,
de tolerância ou situações políticas, mas na intimidade da alma já perderam a fé nos postulados consagrados pelo mundo exterior, mas vazios da força angélica do inigualável Buda. São adeptos que vibrariam mais facilmente com o espiritismo do que os próprios devotos católicos, protestantes e de outras seitas religiosas do Ocidente. Quando a doutrina espírita chegar-se a eles cavando a crosta das inutilidades pomposas e dogmas atrofiantes do budismo, se-lhes é fácil aceitar e professar uma doutrina ocidental de profunda semelhança com as raízes fundamentais da lei do karma e da reencarnação dos ensinos budistas. Ademais, devotar-se-ão, satisfeitos, à disciplina lógica e sensata da comunicação com os mortos sem a proverbial obstrução de superstições e temores, que transformam parentes falecidos em seres irreais e moradores de um mundo caricato. O Espiritismo e a psicanálise. Pergunta: temos ouvido de alguns médicos que os fenômenos mediúnicos sob a égide do Espiritismo não passam de fatos exclusivos da esfera da psicanálise de Freud. Que dizeis? Ramatiz: não há dúvida de que a maioria dos fenômenos mediúnicos se enquadram, em sua aparência, na psicologia individual e profunda do inconsciente, investigado por Sigmund Freud e generalizado sob o termo psicanálise. Mas é óbvio que as comunicações de espíritos desencarnados, embora guardem certas semelhanças com as manifestações assinaladas por Freud, não pertencem ao médium. Este é apenas um transmissor do psiquismo do espírito desencarnado. Em consequência, o espírito comunicante é que deveria ser psicanalizado e não o médium, simples intérprete da vontade alheia. Pergunta: quais os espíritos desencarnados que seriam passíveis de uma investigação ou pesquisa freudiana? Ramatiz: sem dúvida, os espíritos sofredores, primários, desajustados ou perseguidores, que se comunicam nas sessões espíritas de tratamento espiritual, pois constituem farto material de identificação de recalques e demais tendências mórbidas freudianas. Pergunta: conforme preceitua a psicanálise, quando esses complexos, tendências ou recalques mórbidos do inconsciente emergem à luz da consciência em vigília, através do método de Freud, o paciente livra-se da perturbação ou conflito psíquico. Não é assim? Ramatiz: sim, pelo menos é assim que Freud propôs o seu método e lograva suas curas. Pergunta: desde que os espíritas aplicassem o mesmo método de investigação e terapêutica freudiana nos espíritos sofredores e enfermiços, que se comunicam pelos médiuns, isso não seria mais fácil para curá-los ou livrá-los das perturbações que ocorrem após a morte corporal? Ramatiz: o problema do espírito desencarnado é muitíssimo mais complexo e difícil de solução, se o compararmos com o mesmo método psicanalítico aplicado aos encarnados. Os homens enfermos da mente e passíveis de êxito na terapêutica freudiana são criaturas desajustadas ou complexadas com a meio existência em que vivem. Após a correção mental e identificada a libido, a causa mórbida, a frustração enfermiça da infância ou juventude que os atormenta, os pacientes liberam-se de suas algemas ou estímulos inconscientes e perturbadores. Depois de extinta no inconsciente a atividade da causa determinante de uma conduta indisciplinada, neurótica ou contraditória, a mente do enfermo passa a funcionar livre de impulsos incontroláveis ou direções indesejáveis. Isso melhora o seu contato com o ambiente e harmoniza suas relações com as pessoas do mundo, integrando numa existência normal livre de inibições ocultas, tornando-o mais afetivo e conciliador entre a família, amigos e estranhos. Mas não adianta aplicar o método de investigação freudiana no espírito desencarnado e enfermo, que se manifesta através do médium, nem perquirir-lhe o inconsciente, exumando as raízes mórbidas de complexos e recalques culposos. Em verdade, as causas mórbidas não podem ser removidas do espírito desencarnado, porque elas estão ligadas ao mundo material na forma de crimes, calúnias, traições, rapinagens, perversidades, avarezas, luxúrias ou tirania.
São dívidas ou pecados que praticou contra o próximo, e não produto de choques, conflitos ou desajustes da infância ou juventude, que depois passaram a ferir a mente desgovernada. Não se trata de causas desconhecidas na vivência secreta do inconsciente, mas de acontecimentos positivos e degradantes, que foram estigmatizados na consciência sob a forma de remorsos, temores ou desesperos. Em tal caso, o espírito sofredor não vive através dos médiuns uma condição contraditória e forjada por causas ignoradas no seu consciente, mas ele sofre os efeitos das mazelas praticadas com conhecimento de causa. O psicanalista poderia apenas identificar-lhe os quadros mórbidos, mas não poderia devolver o paciente para a vida física onde praticou os seus delitos. Ninguém poderá libertá-lo da lembrança dos atos censuráveis e conscientes que praticou no mundo material. Só através de novas existências se apagarão de sua memória esses efeitos daninhos. Aliás, também não seria possível livrá-lo da região do astral inferior, onde se aloja todo delinquente espiritual, por força do seu magnetismo muito denso. O espírito enfermo pode amenizar suas angústias e aflições pelo tratamento evangélico preceituado pelo Mestre Jesus, o médico das almas, enquanto será inócuo a cura pelo método freudiano. Pergunta: considerando que os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, são entidades imortais que já viveram outras vidas, isso não justifica o fato de também possuírem recalques, complexos ou tendências enfermiças passíveis do tratamento freudiano? Ramatiz: atualmente os próprios psicanalistas e diversos psicólogos atenuaram bastante a cobertura da terminologia freudiana sobre a humanidade, pois até certo tempo seria muito difícil encontrar alguma criatura na Terra perfeitamente ígida de qualquer anomalia freudiana. O arsenal freudiano era imenso e possuía rótulos para todas as atitudes, atividades e composturas humanas. O mundo encheu-se de complexos, desde os mais ridículos até os mais excêntricos. Havia complexos de pobreza, de riqueza, de inferioridade, de superioridade, de glória, de derrota, de masculinidade, de feminilidade, de frustração, de castração, de Édipo ou de Electra, atribuídos efeitos causados pelos conflitos na infância. Muitos acontecimentos, impulsos e certas atividades que há milênios perturbam a humanidade na terminologia simplista dos pecados tradicionais, quando o homem luta contra a sua própria organização espiritual, serviram de alimento a numerosas obras excêntricas baseadas na sistematização de Freud. A nova rotulagem médica matou fragorosamente as velhas fobias habituais da circulação humana. Claustrofobia virou complexo de prisão e o medo da multidão enquadrado na agorafobia passou a fomentar o complexo de inferioridade. Aliás, seguindo o mesmo critério, nem o próprio Jesus, o mais sábio e equilibrado dos homens, escaparia da mania freudiana. O divino mestre seria também um doente recalcado, portador do complexo messiânico, quiçá, produzido por alguma arrasadora frustração de comando, na infância. Em consequência, e sob a luz de Freud, qualquer homem há de ter o seu complexozinho para ser exumado lá do inconsciente sob a perícia de sentencioso psicanalista. O recalque há de ser, pelo menos, proveniente de algum susto ante o grito intempestivo de um papagaio, da cena em que o progenitor enraivecido atirou um prato na progenitora tagarela, ou, talvez, a frustração na infância por não ter ganho a bicicleta ou a gaitinha, no Natal. Pergunta: porventura, os médiuns não possuem recalques ou complexos passíveis de um exame psicanalítico? Não é possível que confundam mediunidade com certos recalques ou complexos freudianos? Ramatiz: afora os exageros e as fantasias dos psicanalistas, Freud, realmente, identificou muitas causas mórbidas radicadas no subconsciente, aplicando uma técnica revolucionária de todos os métodos e estudos psicológicos anteriores. Sem dúvida, há médiuns de mesa ou de terreiro,
que requerem uma drenagem freudiana a fim de melhorarem o seu contato com o mundo psíquico e distinguirem a sua interferência anímica nas comunicações com os falecidos. Tanto na seara espírita, como nos terreiros de Umbanda, ainda pontificam criaturas neuróticas, esquizofrênicas, exaltadas, neurovegetativas e histéricas que em contato empobrecido com o além-túmulo, ainda confundem seus próprios recalques, impulsos enfermiços, complexos e alucinações à guisa de manifestações de espíritos. Não há dúvida de que o médium, em geral, veste nossas ideias com algo de sua natureza anímica, podendo deformar parte dos nossos pensamentos pela sua maneira de sentir e pensar. Evidentemente, uma boa garimpagem psicanalítica talvez poderia sanear a mente complicada de muitos médiuns, ajustando-os na sua função de intérpretes do além. Pergunta: poderíeis dar-nos alguns exemplos mais concretos? Ramatiz: há médiuns anímicos muito indisciplinados em suas emoções, além de entontecidos pelo excesso de fantasia motivado pelas imagens que bailam na sua mente descontrolada. Quando histéricos, exaltados, neurovegetativos ou esquizofrênicos, transferem facilmente para a atividade mediúnica os fatos ou simpatias que mais os impressionaram na existência. Os grandes líderes, profetas, santos, escritores, artistas, governadores, ministros e demais personalidades que se destacam no cenário do mundo material exercem profunda impressão nos médiuns muito anímicos. Então eles substituem os seus próprios guias espirituais pelos nomes mais em evidência na história religiosa ou literatura profana. Através de supostas comunicações mediúnicas do além, os personagens exaltados nos romances de fundo histórico ou grandes vultos da ciência, ainda continuam a se manifestar com insistência em certos trabalhos espiríticos, copiando as mesmas características que há séculos deveriam ter possuído em vida. Sob tais condições, então predominam as ideias fixas, os falsos messianismos, autoexaltações, recalques, fobias e sublimações enganosas. Embora esses médiuns sejam vítimas de sua própria exaltação psíquica, agindo sem má intenção, tornam-se improdutivos e até semeiam prejuízos por confundirem o sensato com o ridículo e o verdadeiro com o falso. Sem dúvida, o método de psicanálise freudiano poderia ajudar esses médiuns quanto à drenagem de suas próprias contradições e complexos levados à conta de mediunidade. Pergunta: qual é a diferença mais acentuada entre a psicanálise de Freud e o espiritismo de Kardec? Ramatiz: enquanto a psicanálise limita-se a perquirir na intimidade humana as emersões do subconsciente, recalques, libido complexos que presume adquiridos numa sua existência terrestre, o espiritismo estuda a personalidade humana em área bem mais extensa, porque analisa e esclarece acontecimentos mórbidos característicos de outras vidas pregressas. Daí, a limitação de Freud, que investigando fatores mórbidos nos homens, apenas do berço ao túmulo de uma só existência, ignorou que a verdadeira individualidade do homem, gerada no tempo e no espaço, remonta a alguns milênios. Inúmeros fenômenos enfermiços, cuja origem prendia-se a acontecimentos seculares, Freud os classificou na singeleza de uma existência terrena, ou seja, em alguns minutos de vida do espírito milenário. Acontecimentos mórbidos fixados na contextura imortal do perispírito foram analisados à conta de fatos e conflitos ocorridos na infância do paciente. Enquanto Freud procurava examinar a personalidade humana decorrida na precariedade de uma vida carnal, o espiritismo remonta aos milênios no estudo do espírito imortal. Pergunta: porventura, a fonte de investigação ou exumação de Freud não era o subconsciente, e que os espíritas também consideram um repositório de vidas passadas? Em consequência, ao examinar certas origens mórbidas, ele também estaria investigando o passado milenário do espírito. Não é assim? Ramatiz: sem dúvida, o subconsciente é o porão dos desejos, impulsos,
emoções ou estímulos, que ali são guardados após o confere do consciente. É uma espécie de guarda-roupa da memória instintiva em que o espírito costuma arquivar tudo aquilo que o impressiona e domina. A herança dos instintos animais também se fixa nesse porão da individualidade humana, agindo na forma de automatismos que podem operar mesmo sem a aprovação da consciência. O homem ainda nutre e repara os prejuízos do seu edifício celular sem necessidade de cogitar disso conscientemente, porque o seu subconsciente trata do assunto de modo satisfatório, esclarecido pela experiência milenária. Mas Sigmund Freud equivocou-se, quando confundiu as aquisições mentais e emotivas do espírito humano através de várias encarnações na Terra, com acontecimentos oriundos de uma só existência humana. Apesar da sua terminologia brilhante, pesquisa sincera e obstinada, inclusive suas concepções da libido como desejo e força oriunda do instinto sexual, ou instinto vital, segundo Jung, ele apenas investigou um fragmento do espírito imortal. Suas teorias, impressionantes para os doutos da época, enfraqueceram em sua vitalidade científica porque ele desconhecia a reencarnação do espírito nas vidas sucessivas. Ademais, Freud, como diversos outros pesquisadores, ignorava que a maioria dos distúrbios nervosos, mentais ou emotivos radicavam-se fundamentalmente no perispírito preexistente e sobrevivente à morte do corpo físico. Inúmeras psicoses do sexo, impulsos delinquentes, condutas excêntricas ou extravagantes, nada mais são do que produtos do impacto pré-reencarnatório do espírito naufragado no vórtice das paixões e dos instintos inferiores em vidas pregressas. Muitos complexos de inferioridade, de Édipo ou de Electra, assinalados pelos expertos da psicanálise, são de projeções mórbidas do pretérito, e não reflexos da infância humana. Há frustrações seculares vibrando na contextura delicada do perispírito do homem, que jamais poderão ser curadas pela terapêutica de Freud fundamentada em uma só vida carnal. São acontecimentos que traumatizaram uma existência inteira no passado, cujos estímulos mórbidos ainda centuplicaram-se na vivência do espírito desencarnado e sob intenso desespero, no além-túmulo. Os psicanalistas não poderão libertar seus pacientes de recalques ou complexos cuja origem se perde na trama secular ou milenária das encarnações pregressas. São distúrbios gerados pelo ódio, egoísmo, orgulho, pela ambição, crueldade, vingança ou cobiça. Em tais casos, os postulados brilhantes e sugestivos de Freud são inócuos para a solução de problemas espirituais, sensíveis unicamente à medicação do Evangelho do Cristo. Jamais os sentimentos e atos pecaminosos produzidos pelo espírito em suas vidas sucessivas podem lograr solução satisfatória na pesquisa de acontecimentos ocorridos na infância do homem, situados no prazo de uma só existência carnal. Pergunta: gostaríamos de entender melhor esse assunto. Ramatiz: o espírito reencarnado sofre o assédio incessante dos estímulos enfermiços das existências anteriores. Há criminosos que ainda aguardam no recôndito da memória perispiritual a cena do crime infamante. Caluniadores de ontem vivem assustados temendo a descoberta de suas violências passadas. Tiranos trafegam desesperados pelas ruas das cidades, fugindo inconscientemente dos gritos de suas vítimas seculares. Há espíritos que lutam apavorados contra os estímulos suicidas de vidas pregressas. Mulheres tentam a santidade ainda sentindo nos lábios o gosto amargo do lodo da prostituição. Homens de talento vagueiam a esmo acicatados pelas imagens torpes da literatura feminina e libidinosa que infiltraram outrora na mente da juventude. Criaturas aparentemente sadias, empalidecem e tremem no cenário da igreja que conspurcaram no passado ou desmaiam ante os cepos dos açougues, revivendo na memória perispiritual a sua vivência de carrasco no passado. Jamais Freud e seus seguidores poderiam identificar a libido desses seres, recorrendo sumariamente aos acontecimentos da infância e dos conflitos emotivos dos seus progenitores. Terão de penetrar no passado reencarnatório da alma eterna,
Então, poderão reajustar suas classificações mórbidas e ampliar seu repertório freudiano, anotando, indiscutivelmente, os complexos pré-reencarnatórios, tais como complexos de suicídio, calúnia, ódio, tirania, crueldade, perversidade, luxúria ou de rapina. Por isso, a terapêutica espírita é muitíssimo superior à análise freudiana, porque além de remontar